A palavra de Deus, ela tem muitas instruções para a nossa vida cristã, a vida prática, aonde devemos receber essas instruções e não somente lê-las ou ouvi-las, mas principalmente colocá-las em prática para o nosso crescimento espiritual e também o crescimento humano. E uma das exortações que a palavra de Deus nos traz é o tema temperança. Um texto que serve de orientação, de exemplo, está em Gálatas capítulo 5, epístola do apóstolo Paulo à cidade da Galácia, no capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Em outras traduções, esses frutos também se encaixa a palavra temperança. Quando recebemos o Senhor Jesus, nós vamos produzir frutos. O apóstolo Paulo usa a metáfora do fruto para descrever a conduta do crente. Então, o crente, ele vai receber o Espírito Santo, a renovação espiritual, através da palavra, e ele vai produzir frutos. Em Romanos capítulo 6, verso 22, o apóstolo diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui encontramos essa palavra fruto, tão bem explicada várias vezes na palavra de Deus. O próprio João Batista utilizou nas suas pregações que o verdadeiro arrependimento, ele produz ações morais concretas como fruto, raça de víboras. E ele dizia: produzis frutos dignos de arrependimento. O amor produzido pelo Espírito é como o amor de Cristo. Esse vai além do que os feitos de uma justiça própria, de uma justiça que podemos denominá-la legalista. Então, este fruto da temperança, ele é muito importante. A Bíblia nos exorta à temperança. Como podemos definir, então, a temperança? Teoricamente, podemos associar essa palavra com a nossa fome, com essa percepção que nós temos no nosso corpo de sentir fome. Então, é aconselhável que
moderemos em nossos apetites, por exemplo, com relação ao alimento. Muitas das vezes sentimos impulsos, pensamos em determinado alimento e ficamos conjecturando. Mas será que já está na hora de provar este alimento? Às vezes, podemos já estar com o estômago cheio depois de uma refeição e logo pode vir o pensamento de um novo alimento. Então, a pessoa precisa ser moderada em seus apetites. Assim também deve ser moderada em suas paixões, que é também algo que precisa haver uma temperança, que é uma situação física do nosso corpo, que a palavra de Deus nos exorta a essa temperança. Podemos, numa definição prática da temperança, dar novamente um exemplo do alimento, da comida. Dizemos, essa comida está temperada, está com tempero agradável ou desagradável. Uma comida temperada, ela tem nem muito, nem pouco sal. Ela tem o suficiente para que o nosso apetite, ele se agrada de determinados alimentos. Então, é uma palavra que precisamos observar na nossa vida espiritual e na nossa vida física. Existe uma outra palavra que está associada à temperança, que é a abstinência. A abstinência seria uma forma mais radical de evitarmos certos tipos de alimentos e certos tipos de hábitos ou certos tipos de paixões que pode levar o nosso corpo a uma situação de um descontrole. Então, a palavra de Deus, ela é muito rica nessas instruções com relação à abstinência, e ela, por exemplo, diz a respeito da bebida alcoólica, que envolve vários tipos de bebida. Provérbios capítulo 20, verso 1 diz: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Escarnecedor. Então o vinho zomba de uma pessoa que cai sob seu encanto, ou mais provavelmente torna o indivíduo um escarnecedor. Essa pessoa pensa que é sábio, mas ela não é sábia. É uma pessoa insensata, porque fica embriagada, fica intoxicada e não pode agir sabiamente diante do efeito da bebida. Muitos se envolvem com jogos, como loteria, como jogo do bicho, como rifas, apostas, baralhos,
E são formas que trazem resultados, como também bingo, que trazem resultado que não é bom para a vida espiritual. Outros entram para o caminho das paixões desenfreadas, que é a prostituição, que a palavra de Deus nos fala que nós somos templos do Espírito Santo e que devemos tomar cuidado com o nosso templo. Não podemos nos unir com outra pessoa a não ser com o nosso cônjuge. Outros falam sobre o fumo. O tóxico é responsável por graves doenças, principalmente doenças pulmonares. E assim, precisamos fazer abstinência desses possíveis vícios para que o nosso corpo tenha essa temperança. Em que nós devemos ser temperantes? Na prática, como poderíamos citar alguns exemplos de temperança? Devemos ser temperança no comer, não comer exageradamente, mas comer de uma maneira suficiente. Enquanto já estivermos satisfeitos, pararmos e assim manter uma regularidade. Devemos ser temperantes no dormir. Quanto tempo é o suficiente para restaurarmos a saúde mental e física do nosso corpo? Dormir bem. Isso é um fator de muita importância para que as pessoas possam gozar de uma saúde espiritual, de uma saúde física, de uma saúde emocional. Devemos ser temperantes no trabalho. Vivemos dias de muita crise e muitos ficam sobrecarregados no trabalho. Saem de um trabalho, vão para outro. Isso cria, sem perceber, uma desarmonia física, espiritual, orgânica, que vai se manifestar nesses frutos que Paulo aponta em Gálatas capítulo 5, 22 a 23. Devemos ser temperantes no falar, muito cuidado no falar. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses, capítulo 4, verso 6, a vossa palavra seja sempre agradável. E aí ele utiliza essa expressão que estamos meditando nessa manhã, temperada com sal. O Senhor utilizou o sal, que é símbolo do salário, para mostrar a eficiência do sal ali no Sermão do Monte, que tinha as propriedades de conservar os alimentos, dar sabor aos alimentos, e também o sal tinha um efeito curativo, preventivo para as enfermidades daquela época. Então, o apóstolo Paulo nos diz, a vossa palavra, palavras que devem ser agradáveis, palavras temperadas, para saberdes como deveis responder a cada um. Que coisa maravilhosa quando as pessoas têm essa temperança. Temperança no uso da televisão, das novelas, dos futebols da vida.
temperança na rede social, no computador, como tem pessoas que passam tanto tempo, principalmente os mais jovens, na internet, ligados o tempo todo. Então nós precisamos ter essa temperança. Temperança também no nosso lazer, saber que temos compromisso com a casa do Senhor. E assim, a palavra de Deus, ela vai nos orientando, ela vai nos mostrando que nós devemos evitar a impureza da carne, devemos evitar a inveja, como diz em Provérbios 14, verso 30, o ânimo sereno e a vida do corpo. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Que palavra sábia! Pessoa que tem um ânimo sereno. Os antigos reconheciam o elo existente entre a tranquilidade mental e espiritual e a saúde física. Tudo isso tem também um resultado para a saúde física, como diz aqui. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E evitar as palavras torpes. A palavra de Deus nos diz também em Provérbios capítulo 17, verso 27, diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Devemos evitar o álcool, como já tivemos meditando, e evitar a glutonaria. São formas que nos apontam a temperança. Então, o cristão, ele deve evitar determinadas coisas que a palavra de Deus nos apontam como perigosas. E devemos, então, combatê-las. E devemos buscar esses frutos do Espírito que vão trazer grandes benefícios para a nossa vida. Nosso desejo é que você seja uma pessoa temperante, uma pessoa comedida, uma pessoa que pratique frutos dignos do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, tua palavra nos exorta à temperança, que possamos cada vez mais adquirir esse equilíbrio em todo o nosso ser. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.